Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai discutir o projeto Transul, um acordo Brasil e China que poderá viabilizar a retomada do crescimento econômico via indústria básica brasileira através de uma cooperação mais organizada e planificada com o gigante asiático. O nosso convidado para falar desse tema é o professor e economista José Carlos de Assis. Ele é presidente do Instituto Intersul, a quem dou as boas-vindas. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Beto. Qual foi o sinal que foi dado que permite, a partir de uma crescente presença da China em matéria de projetos financeiros, econômicos e comerciais na América Latina, para que o Brasil faça uma nova programação para recuperar, inclusive, a sua indústria básica e uma acelerada capacidade de industrialização que o potencial já existe? Eu vou tomar pela gênese básica disso, que foi uma conferência BRICS do século XXI, que nós promovemos no Rio, o Intersul e a COP, em maio do ano passado. Vieram 5 representantes da China, 4 da Rússia, 2 da Índia e 2 da África do Sul. No fim dessa conferência, que durou 3 dias, essa conferência, no fim dela a gente discutiu informalmente a possibilidade de um acordo entre o Brasil e a China, extensivo depois à América do Sul e os outros países BRICS. A base desse acordo é o seguinte: o Brasil está estagnado e tem uma tremenda dificuldade de se recuperar. Depois eu ia ter em melhor detalhe com isso. A China tem um gravíssimo problema de poluição. E um mais grave ainda é o problema da água. Esse problema que nós estamos sofrendo aqui no Brasil de água é pinto perto do que é na China. É crônico lá. É crônico lá e terrível. Os aquíferos estão todos sendo envenenados, rios envenenados. Tem rio lá que é considerado esgoto, grandes rios da China. Então, e eles têm uma necessidade imensa, quer dizer, é o único país do mundo que está crescendo muito, 7,5% ao ano atualmente. Eles têm uma necessidade imensa de metais, porque eles vão construir até o ano 2030 30 megalópolis, do tamanho de Xangai, cada um. É um consumo espetacular de metais. Xangai é uma das maiores cidades do mundo. E é mesmo. Então eles têm que absorver, nas zonas urbanas da China, quase 400 milhões de pessoas que estão ainda no campo. Então eles têm uma necessidade muito grande de construir essas cidades. A nossa ideia era o seguinte: olha aqui, nós temos recursos naturais abundantes, minério para todo lado, não só o Brasil, mas a América do Sul inteira. Nós estamos numa situação de estagnação. A economia brasileira está estagnada. Como é que a gente recupera? Nós não podemos recuperar por um acordo com a Europa, porque a Europa está pior do que nós, está em contração. Nós não podemos fazer isso via Estados Unidos, porque nós não temos nada para vender para os Estados Unidos. Eles é que têm para vender para a gente. E nós estamos com um problema gravíssimo de balança de pagamentos. E o Brasil tem para vender para a China? O Brasil poderá vir a ter metais. Se a China nos financiar na construção das usinas e pré-comprar os produtos dessas usinas. Então você faz um acordo com a China dizendo o seguinte: eu vou instalar uma siderúrgica na Amazônia. Então, vai produzir 5 milhões de toneladas por ano. Você me compra isso antecipadamente. E isso vira uma garantia para você me financiar. Aí eu tenho um negócio sem risco na mão. São todos acordos de longo prazo. Exatamente. Mas você faz a curto. Você já imediatamente começa a fazer. Quer dizer, a China fez um anúncio há pouco tempo de que vai investir 200 milhões de dólares 200 bilhões de dólares. Bilhões? Bilhões, na América Latina. E quando a China fala investir, as pessoas não pensem que é investimento especulativo. Eu não quero tomar dinheiro emprestado da China para especular ou então para cobrir déficit em balança de conta corrente. Eu quero uma cooperação produtiva entre a China e o Brasil. Eu também não quero acordo comercial com a China. Tem muita gente aí querendo acordo comercial com os Estados Unidos, tem gente aí querendo acordo comercial com a Europa. Não nos serve, porque nós não temos nada para vender para eles.
Na manufatura, a China nos engole. Aliás, o que o Brasil vinha vendendo para a China, vem vendendo para a China, é ainda concentradamente commodities. Mas houve uma alteração nos preços internacionais não, houve um das preço, commodities. caiu muito. A gente não pode depender só disso. De jeito nenhum. E adendo mais é o seguinte, commodity não tem valor agregado. Exatamente. Eu quero vender metais. Isso não incentiva a industrialização no caso brasileiro, que tem um potencial, como dito antes, para que seja realizado. Exatamente. Então, se você pode ter uma ideia, quer dizer, uma tonelada de minério de ferro deve estar em torno de 70, 75 dólares. Uma tonelada de aço, mesmo com a crise do mercado de aço, é 750, 800 dólares. Tá certo? Então, é uma diferença de 10. Por que a gente vai continuar vendendo minério? É claro que a gente vai continuar vendendo algum minério. Mas as exportações brasileiras que têm melhor valor agregado são dirigidas à América Latina. Exatamente. E são as que mais é outra valorizadas, coisa. Por isso que eu tenho um instituto que se chama Intersul. Agora, como que nós poderíamos, professor, ou deveríamos, dar um rumo a esse projeto Transul no sentido de que ele não seja apenas uma nova relação, digamos, dentro do Grupo Sul-Sul, uma relação de verticalidade? Não é porque é uma parceria, tá certo? Quer dizer, a governança da empresa é aqui no Brasil. O Brasil deve ter 51% das ações, deve controlar o investimento, tá certo? Quer dizer, não tem, porque muitas pessoas ficaram preocupadas com isso. Você está querendo sair do colonialismo europeu para o colonialismo chinês. Não é verdade, não tem nenhum sentido isso. É parceria produtiva, que isso é que é importante. Eles vão nos ajudar a aumentar o valor agregado de um produto que eles vão comprar. Deixa eu colocar uma hipótese que se baseia em fatos concretos. Das últimas 10 concorrências internacionais de ferrovias, a China venceu 8. O Brasil está querendo retomar novamente o curso ferroviário. É um bom caminho? Olha, o projeto Transul é o seguinte. Empresas para fazer metais. Você tem que ter uma logística, infraestrutura e transporte. Da mina à usina e da usina para o mercado interno ou as exportações. Você tem que fazer uma revolução logística nisso. É a única coisa que nós precisamos de fazer com nossos recursos. E nós não vamos fazer isso com o recurso da China, porque senão sobrecarrega o custo da produção de metais. Nós temos que fazer isso como recursos a fundo perdido do Brasil, de imposto. E nós temos um imposto excelente para isso. Chama-se CID, que foi, né, eu acho que de uma forma muito precipitada, de uma forma muito impensada, na época do Manteiga, zeraram a CID. O imposto é o imposto sobre a gasolina e diesel, sim, tá certo? Da gasolina. Eles zeraram a CID. Agora falaram em voltar. Eu tenho escrito muita coisa a favor de que volte, mas com uma ressalva. Ele tem que voltar vinculado diretamente ao investimento em logística. Não pode voltar para ser superávit, para fazer superávit primário, para entrar na conta do Tesouro e virar superávit primário. Tem que voltar para ser. Por quê? Se eu tenho um fundo de investimento em infraestrutura desse tipo, né, financiado pela CID, de 1 bilhão, se ele me render 1 bilhão, eu posso, para um empréstimo de 20 anos, tomar imediatamente emprestado 20 bilhões. Você vai pagar 1 bilhão por ano. Entendeu? Se ele render 10 bilhões, eu tenho há 20 anos 200 bilhões. Então, eu não tenho problema de recurso. Eu não posso usar o dinheiro imediatamente. Ele tem que ser uma base de garantia para alavancar. De quem? Quem que pode investir? Quem que pode financiar? A própria China. O projeto Transul e esse acordo Brasil-China, que é de Estado a Estado, incluindo as empresas, mas tem a participação dos Estados, ele altera a rota de construção, por exemplo, de ferrovias que estão planejadas ou em construção no Brasil, portos que estão em construção no Brasil, mas, por enquanto, pelo que se vê, apenas para a exportação de matérias-primas e tal. Como inverter essa lógica? Inverter, você tem que fazer, é a base produtiva que tem que mudar. Né? Você estava falando antes, quer dizer, a base é a indústria básica.
Quer dizer, o que nós temos de indústria básica? Nós temos aí pouquinha coisa de indústria básica. Nós temos na indústria do aço, que é a principal indústria básica. Nós estamos produzindo, esse ano, deve ser, o ano passado, 40 e poucos bilhões de toneladas. Você sabe quanto que produz a China? 750 bilhões a 1 bilhão. 750 milhões a 1 bilhão de toneladas. Nós produzimos 140. O segundo maior produtor é a Índia, 140 milhões. Agora, a questão é a seguinte. Esse projeto é um projeto anti-poluição, porque a outra alegação que às vezes se faz é o seguinte, você está querendo tirar a poluição da China e fazer no Brasil. Não, nós vamos fazer fábricas up-to-date, quer dizer, no estado da arte em matéria de controle da poluição, tá certo? E isso para a situação ambiental global é fantástico, porque eu posso tirar uma usina da China, poluente, que foi construída lá 40 anos atrás, 30 anos atrás, eu fecho lá, a China fecha, porque ela está com um grandíssimo projeto de antipolutivo, ela vai ter que fechar algumas plantas, ela fecha lá e eu faço uma não poluente aqui. O balanço energético, o balanço também, mas o balanço poluição ambiental é altamente positivo para o mundo, para o mundo. Vou lhe dar um quadro aqui que ocorre atualmente. O Brasil exporta minério de ferro para a China e importa trilhos. O Brasil já produzia trilhos há 50 anos atrás, né? Não é uma coisa dificílima de produzir. No que o projeto Transul altera esse tipo de mecanismo para que se ocupe realmente aquilo que a China tem interesse hoje para desafogar esses congestionamentos que ela tem, produtivos, ambientais e até questões políticas, demográficas e tudo. Na minha concepção, porque na verdade esse projeto é um projeto que a gente está discutindo ainda, né? Já estou levando à China esse projeto, e depois vou dizer por quê, que fiquei animado com isso. Mas na concepção da gente, isso tem que ser em etapas. Você tem a primeira etapa, que é a produção de metais. Depois virá a segunda etapa, que é a produção de alguma coisa com valor agregado em cima do metal. No caso, por exemplo, o trilho. Nessa segunda etapa, a gente pode continuar com a parceria com a China. Em vez dela fazer lá e vender para aqui, ela faz aqui, junto com a gente. Não só isso, quer dizer, várias outras coisas. Quer dizer, o que você não vai fazer em parceria com a China, provavelmente, mas talvez em algum momento possa fazer, é você entrar na quarta geração da indústria, da tecnologia, junto com ela. Porque ela está entrando na quarta geração, tá certo? Ela já fez toda a etapa básica, já fez a etapa intermediária, né? Hoje a China é uma capacidade, quer dizer, um tanque de geração de tecnologia. Né? Nós vamos aprofundar esse tema aí, mas precisamos fazer aqui um pequeno intervalo. E no próximo intervalo aqui do próximo bloco do Agenda Econômica, nós vamos ouvir também a participação do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Continue com a gente.